Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Primeiro eu queria agradecer a todos, né, que colaboraram com os itens para levar para a aldeia, né? A gente conseguiu arrecadar todos os chinelos que eles tinham pedido e as fraldas também, né, que vão ajudar as crianças que estão lá. Irmão, confesso que eu estou muito nervosa. Falei ali para a Tamara, né? Nossa, parece que é a primeira vez que eu estou ministrando. Mas amém, né? É temor de Deus. Semana passada, o pastor Edson pediu para mim abrir o culto, né? E eu falei para ele que eu não ia abrir o culto porque eu não estava me sentindo muito bem para estar no altar, né? Aí essa semana ele já me deu uma lapada logo, porque ele sabia que eu ia ministrar hoje, né? Aí ele falou assim, eu tenho muita intimidade com ele, né? Porque a gente está trabalhando junto, então eu acabo mais conversando com ele, então ele sabe a minha situação que eu estou passando, né? E o pastor ligou para o Daniel na quarta, acho que foi na quarta-feira. Na quarta-feira. Só que ele queria falar comigo, né? Aí o Daniel me mandou mensagem e falou assim, Nai, o pastor quer falar com você. Aí eu falei assim, eu já sei o que é. Aí eu fiquei assim, quando o pastor me ligar, eu vou arrumar e falar assim, pastor, eu não estou bem. Porque eu já sabia que ele pediu para me ministrar, né? Que ele falou assim, vai se preparando, vai se preparando. Mas quando você recebe a ligação, já é outra coisa, né? Aí eu falei assim, eu vou falar para o pastor que eu não estou bem, né? E eu fiquei ali a manhã toda ali na portaria, esperando a ligação do pastor, né? Aí e algo me falando assim, não, vai, né? Por que esse medo? Aí quando o pastor me ligou, né? Aí eu ainda pensei, não, pastor, que o pastor ainda perguntou assim para mim, você tá bem para ministrar? Né? Eu falei assim, não, pastor, eu ministro, né? Tô bem, não tem problema. Mas eu não estava bem, né? Algo queria me impedir de estar ministrando a palavra, né? E eu coloquei no meu coração que eu não ia falar não, que eu ia falar sim, né? Aí eu coloquei assim, estava escrevendo, né? Eu coloquei assim, algum momento em nossas vidas que estamos desanimados por N questões, né? Seja financeira, seja no casamento, seja com os filhos, N questões nos desanima, né? Até porque a palavra de Deus diz que os dias maus irão vir também, né? Independente da luta, se não vigiarmos, colocamos as nossas lutas na frente de Deus. A gente deixa de fazer o que a gente tem que fazer, a gente deixa de fazer a obra porque estamos passando por um momento difícil. Lutas são coisas naturais da vida. E para passarmos por ela, e não para ficarmos na luta, e não que ela nos impeça de fazer as coisas. Nós estamos acostumados a dar desculpas para Deus. Eu não estou bem, né? Eu não estou bem, eu não posso, porque eu estou passando por algum problema no meu casamento, porque eu estou passando por algum problema financeiro, porque eu estou desempregado, porque eu estou sem cabeça. Imagina um dia que Deus fizesse isso com a gente, né? Falasse para mim um dia, Nayara, hoje eu não posso, porque hoje eu estou ocupado, porque hoje eu não estou bem, né? Imagina um dia que Deus fizesse isso conosco, amém? As lutas não significa que somos fracos. Significa que Deus está nos lembrando que somos fortes. Para não ficar só nas minhas palavras, abre em Lucas 4:4. Amém? Estar na igreja não significa que a gente vai ter livramento o tempo inteiro. Vamos ter livramento, mas que Deus também vai nos colocar à prova. Estar na igreja significa que Deus vai estar conosco o tempo inteiro. Amém? E lá em em Lucas 4:4, é uma passagem bem conhecida, né? Que é onde Jesus é levado ao deserto. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. Amém? Só até aqui. Primeira coisa que eu marquei. Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. Então foi Deus que permitiu que ele estivesse ali. Foi Deus que permitiu que ele estivesse no deserto. As lutas que vamos passar, o deserto das nossas vidas, é porque Deus vai permitir. Amém, irmãos?
Deus permitiu que Jesus passasse pelo deserto, não para que lá ele murmurasse, não para que lá ele não fizesse o propósito que tinha na sua vida, mas que Deus ia lembrar dele, ia lembrar para ele quem era Deus na vida dele. Quando a gente vai passando no deserto, quando a gente vai passando na luta, não é para murmurar, é para a gente lembrar que Deus está conosco, que Deus está do nosso lado. Amém? Mais um trecho abaixo. Jesus é levado ao deserto após seu batismo, né? Quem aqui já se batizou sabe que após o batismo, né? Pós-batismo, a luta que vem, né? A luta, as batalhas que vêm, tudo que acontece em nossas vidas. E Jesus lá, que tinha acabado de se batizar, estava cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo levou ele ao deserto. E lá ele podia murmurar, né? Lá ele podia falar assim, mas Deus, Pai, eu estou pronto, né? Eu aceitei, eu estou pronto para viver toda a promessa que o Senhor tem colocado em minha vida. E ali ele começa a passar batalhas e lutas. Irmãos, entende? Quando a gente é batizado, quando a gente aceita Jesus, quando a gente faz a vontade de Deus, o inferno vai se levantar contra nossas vidas. Não é porque somos batizados, não é porque estamos na casa de Deus, não é porque estamos fazendo a vontade de Deus que o inferno não vai se levantar. Se o inferno não está levantando contra a sua vida, é porque você não é problema para ele. Você está confortado aonde você está. Você não é problema para ele. Ele sabe que ele não precisa fazer nada, porque você está confortável. Amém? Então, toda vez que você passar por uma luta, por uma batalha, entenda, você está incomodando o inferno. Amém? Às vezes, a gente questiona Jesus. Senhor, por que comigo? Se Deus permitiu, é porque Ele sabe da sua força. Quando Ele fala para Josué, seja forte e corajoso, Deus já sabia das lutas que Josué ia passar. Só que Ele passou as lutas, porque Josué sabia quem estava do lado dele. Deus está falando essa noite para mim e para você. Seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Amém? Ao invés de questionar Deus, começa a se questionar. O que eu tenho que fazer para passar por esse deserto? O que eu tenho que fazer para alcançar as promessas que Deus tem lançado na minha vida? Entenda, as promessas de Deus sobre as nossas vidas já foram lançadas. Deus já fez a parte dele. Agora temos que fazer a nossa parte. Tomar a iniciativa para alcançar. Quando a gente fala tomar iniciativa, a gente tem que tomar decisões. Todas as vezes que você adia uma decisão, você está adiando um milagre na sua vida. Todas as vezes que você escolhe estar em casa, não estar na igreja, todas as vezes que você escolhe deixar de orar para estar assistindo, toda vez que você escolhe deixar de vir ao evangelismo para ganhar almas para Deus, para estar em casa, você está tomando uma decisão. E todas as vezes que você toma a decisão de estar longe da casa de Deus, de estar longe da presença de Deus, você está adiando um milagre na sua vida. Não espere estar no seu melhor momento para começar a fazer algo. Deus não precisava de pessoas perfeitas, mas Ele precisa de pessoas dispostas. Não temos tudo o que precisamos, mas quando entendemos que Deus é tudo o que precisamos, nada vai nos parar. Alguns capítulos mais para frente, de Lucas, o diabo questiona Jesus, né? Ele fala, se tu és filho de Deus. O diabo já sabia que Jesus era o filho de Deus, por isso que ele estava ali. Muitas das vezes o diabo vai nos questionar se você é capaz, se você é mesmo cristão. Ele vai nos questionar porque ele sabe quem somos. Ele não estava ali no deserto questionando Jesus porque ele tinha dúvidas, mas ele queria colocar dúvida na cabeça de Jesus. O diabo quer colocar as dúvidas na minha e na sua cabeça. Se somos ou não capazes, se somos ou não cristão. Mas ele sabe que somos. Então não deixe que questões, não deixe que dúvidas entrem na sua mente. Você é filho de Deus. Amém? A gente pensa muitas das vezes que por julgamentos a gente pensa em desistir, a gente fica desanimado por algumas palavras contrárias de outras pessoas. Sabe aquelas pessoas que aparecem na sua vida do nada e jogam uma palavra contrária na sua vida? E tu fica aquilo ali o dia inteiro na cabeça? Meu Deus, será que aquela pessoa tem razão, né? Ou então quando a gente escuta assim, nossa, nem parece cristão. Aqui dali, acho que, nossa, aqui dali vem no coração, né? Mas irmãos, entenda.
Aquele que ia te julgar, aquele que ia te criticar, escolheu morrer na cruz. Então é Deus que nos critica, é Deus que nos julga. Outras pessoas, outras palavras lançadas na sua vida para derrota, deixa passar. Deixa passar. Porque aquele que ia te julgar, ele escolheu morrer na cruz por nós. Amém? Não pare quando o inferno se levantar contra a sua vida. É sinal que você é um problema para eles. O diabo nunca vai perder seu tempo com nós se nós estivermos preocupados com coisas materiais. Se você estiver preocupado com a troca do seu carro, ou quem não tem carro, com a compra do seu carro. Se você estiver preocupado em comprar outras casas, ou mais preocupado em comprar a sua própria casa. Se você estiver preocupado em viagens, em coisas materiais, o diabo não vai se incomodar. O diabo, pelo contrário, ele pode até dar. Amém? Para que o seu objetivo, para que as promessas de Deus que sejam lançadas na sua vida, ali sejam mortas. Ter coisas nunca foi problema para o inferno. Pelo contrário, as tentações de Jesus foi o que o diabo ofereceu. Então, quando o diabo chegou lá para conversar com Jesus, para fazer as tentações, ele ofereceu tudo que estava ali. Né? Ele falou assim, ó, tá vendo essa cidade? É sua. Tá vendo? É a mesma coisa que ele faz na minha vida e na sua vida. Ele nos oferece as coisas. Né? Então, nós temos que ser fortes e corajosos para falar que não. Né? Não duvide que de onde você veio e não duvide quem é o seu pai. Né? Às vezes as pessoas vão falar assim, olha, se você não pagar a luz, você vai economizar R$2.000 no ano. Com esse dinheiro você compra uma moto, com esse dinheiro você está se vendendo. O diabo está te oferecendo algo. E ali, irmão, vocês podem perder a sua salvação por algo que você foi oferecido. E às vezes, muitas das vezes, a gente passa desabatido. Sabe, o que é um gato na luz? O que é um gato na água? Ainda mais a luz que está cara agora, né? Meu Deus. Aí chega alguém falando, né? Irmão, já pensou? Faz um gatinho aí na luz, vai passar 24 horas com o ar-condicionado ligado e não vai pagar nada. Vai pagar só a taxa do CPFL, né? É oferecendo. Pessoas que vão entrar na sua vida te oferecendo algo. Mas que vemos ter Jesus como o nosso exemplo. Né? Ele foi tentado, mas ele sabia qual era o propósito dele e ele sabia quem era o pai dele. Amém? Não é pecado você querer ser próspero. Não é pecado você querer evoluir. Desde que essa não seja a sua única motivação de estar na igreja. Deus tirou Moisés do palácio, onde ele passou 40 anos, tendo de tudo do bom e do melhor. E Deus colocou ele no deserto por mais 40 anos. Se o motivo de Deus, de estarmos na igreja, for ter algo, Deus não tinha tirado Moisés do palácio. Se o motivo de estar buscando, se o motivo da gente estar aqui for coisas material, Deus não tinha tirado ele do palácio. Deus tinha deixado lá. Mas Deus tinha um propósito maior na vida dele. E para ele alcançar o propósito que Deus tinha, ele foi para o deserto. Amém? Saia da sua zona de conforto. Ser frequente nos cultos não nos torna cristão, apenas praticante. Aí eu coloquei 2 exemplos aqui. Eu fiquei procurando para os irmãos para ter exemplo. Coloquei 2 exemplos aqui. O Ney, ele gosta de correr, né? Não sei quem já viu o status dele, que ele corre lá. Só de ver já me cansa, né? Mas ele corre lá, vai correr. Mas ele é praticante, ele não é atleta. Ele não participa de torneio, ele não é atleta, ele é praticante. O Carlos, ele gosta de cozinhar. Amém? O Carlos gosta de cozinhar. Cozinha muito bem. Mas o Carlos não é chefe de cozinha. Ele é eletricista. Ser praticante não te torna cristão. Ser frequentante da igreja não te torna cristão. Amém? Você só está praticando. Tem uma frase que eu marquei aqui, que eu gostei muito, eu ouvi e gostei muito do pastor André Fernandes. A cada 100 pessoas, uma lê a Bíblia. As outras 99 lê os cristãos. Nossas atitudes falam mais do que as nossas próprias palavras. São as formas que os outros nos veem e nos relacionam. E nosso relacionamento com Cristo que diz quem realmente somos. Cristo não só falava e pregava o evangelho, mas ele era o próprio testemunho, ele era o próprio exemplo. Amém? Todas as atitudes de Cristo
condizia com o que ele falava. Não crucificaram Jesus porque ele era um cara legal. Crucificaram Jesus porque ele era uma ameaça. Ele era uma ameaça para o sistema. Jesus chega e vai honrar princípios. Lá em Mateus 22, 21, não precisa abrir, mas está escrito que dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. A igreja está aberta a todos, mas não é para tudo. Durante todo o seu ministério, Jesus pregou o amor e demonstrou o amor. Pregou perdão e perdoou. Pregou misericórdia, obediência, milagre e tudo o que ele falava, ele fazia, ele era. Só vai entender, as pessoas só vão entender todas essas coisas que Jesus passou e todos os ministérios dele quando ela tiver um verdadeiro encontro com Jesus. Quero fazer uma pergunta para a igreja. Quem aqui já foi criticado ou julgado por ser cristão? Amém? Mas não fica desanimado, irmãos, que a gente vai ter uma palavra de consolo. João 12, 1, amém? Amém? Eu vou começar a ler do 3. Acharam? Amém? Eu vou começar a ler do 3. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Amém? Olharam para Maria, despejando o perfume aos pés de Jesus, e alguns acharam que aquilo era desperdício. Algumas pessoas vão ver a sua entrega, algumas pessoas vão ver a sua dedicação no ministério e vão achar que é um desperdício. Alguns podem chamar de desperdício, mas a gente sabe que é adoração. Alguns vão olhar para a gente e vão perguntar, não sei por que vai para a igreja todos os dias, Deus está em todos os lugares, agora só vive a igreja. Eu já escutei muito isso, agora só vive a igreja. Mas não desanima com o que irão falar ao seu redor. Tenha certeza que você escolheu a melhor parte. Lá em Mateus 5,14... está escrito, vós sois a luz do mundo. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo. Então, a gente vai incomodar as trevas. Irmãos, entenda, se você não está incomodando, se você não está ali achando tudo bom, tudo fácil, é porque você não está dando problema para o inferno. Então, está na hora da gente levantar e fazer aquilo que fomos chamados, ser a luz do mundo. Levar a palavra de Deus àqueles que estão precisando, levar a palavra de Deus, uma palavra de consolo. Da mesma forma que um dia a gente foi alcançado, né? A gente estava lá no mundo, iludido com as coisas do mundo, né? Desanimado, muitas das vezes sem nenhum plano, só vivendo, né? A gente só estava vivendo. A gente só estava existindo, né? Vivendo não, a gente só estava existindo. E ali alguém, né, tirou o seu tempo. Ela tomou a decisão de escolher estar fazendo a obra de Deus, tirou o seu tempo, te encontrou e hoje você está aqui. Então, que a gente venha ter essa decisão de tirar um tempo para fazer a obra de Deus, para que outras pessoas possam ser alcançadas. Amém? Quando a gente fala de estar na igreja, né, quando a gente fala de estar buscando a Deus, né, as pessoas veem a mudança nas nossas vidas, né? Pena que muitas das vezes as pessoas só veem as mudanças financeiramente, né? Porque quem tinha bicicleta tem carro, quem tinha bicicleta tem moto, quem tem moto tem carro. Mas isso é consequência da obediência, né? Que Deus vai abençoando. Pena que elas não enxergam o nosso interior, né? Como a gente está por dentro, porque quando a gente não estava na presença de Deus, era um vazio, né? Era uma angústia.
era só existindo. E Deus, com a sua misericórdia, nos alcançou. E hoje a gente pode falar que hoje a gente vive, né? A gente vive para Deus, né? Eu vou dar um breve testemunho. Eu já dei testemunho da minha vida aqui, né? Mas eu vou dar um breve testemunho, né, para os irmãos. Eu vim para o Ministério MEDAC com 21 anos, né? Já vou fazer 30, mas... eu vim com 21 anos, né? Então, eu estava ali, recém-casada, né? Recém-casada não, eu fui morar junto, não era casada, né? A gente estava morando junto, a gente estava 6 meses morando junto. E ali, várias pessoas, sabe, falando, mas vai para a igreja para quê, né? Ah, vocês são novos, né? E graças a Deus a gente não deu ouvido ao que as pessoas estavam falando, porque os planos de Deus nas nossas vidas eram maiores do que os planos que a gente ia ter no mundo. Amém? Eu vim de uma família que não temos formados, né? Ninguém tem curso superior. E as pessoas podem olhar para você e dizer que você nunca vai ter nada, que você nunca vai fazer nada. Mas entenda, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente está buscando a Deus, Deus faz o impossível acontecer, né? Basta você buscar, basta você não esperar por Deus, porque Deus já fez a parte dele, mas faça a sua também, né? Se você quer um emprego melhor, vai estudar, né? Se você quer uma casa melhor, para de gastar, vai guardar dinheiro para você comprar uma casa melhor. Se você quer trocar de carro, vai guardar dinheiro, vai juntando para você comprar o seu carro. Mas nunca se esqueça de quem te tirou do mundo. Nunca se esqueça que a nossa maior recompensa é a nossa salvação. Sabe? Eu tenho a minha sobrinha, ela tem 3 anos agora, né? Ela estava aqui, mês passado ela estava aqui conosco, né? Correndo, ficou lá na salinha, deixando a Tamara um pouquinho, né? Mas, irmãos, quando ela nasceu, o médico falou que ela não ia andar, que a coluna dela era em L, né? A gente fez um raio-x e a coluna dela era em L. E o médico falou assim, ó, da cintura para baixo, ela não vai mexer as pernas, né? Minha irmã já contou esse testemunho aqui, mas creio que alguém essa noite precisa ouvir isso. Mas quando a gente serve a Deus, a gente sabe o Deus que a gente serve, Deus é o Deus de milagre, né? Não se contente com os bens materiais, porque os milagres que Deus tem que fazer na sua vida é muito maior, sabe? É uma família restaurada, é um casamento restaurado, sabe? É os seus filhos na presença de Deus. Hoje a minha sobrinha anda, corre, vive caindo, sabe? E glorificando a Deus, porque ela é um milagre, sabe? Maior que os milagres que Deus pode fazer na sua vida financeira, no seu casamento, é o que Deus pode fazer no impossível. As coisas materiais a gente alcança, mas as coisas que Deus faz, que a gente não pode alcançar, não tem nem explicação quando a gente serve. Amém? Eu vou pedir para a igreja agora abrir em 1 Pedro 2:9. Amém? Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncie os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus diz que nós somos a geração escolhida. Então, que viemos se levantar e fazer para ser a geração escolhida. Não temos que esperar alguém fazer. Nós estamos aqui hoje, essa noite. Nós temos que fazer, né? É bom a gente ouvir algumas pessoas falarem, olha, eu fui em tal lugar, aconteceu isso, né? Eu vi pessoas sendo libertas. Irmão, para de ouvir e começa a fazer. Tenha você o seu testemunho, sabe? Tenha você o seu testemunho, que a sua vizinha vai te chamar e vai dizer, ora por mim, sabe? E ela vai estar aqui no outro dia e vai falar assim, olha, eu confiei na Fernanda, eu sei que a Fernanda é cristã, e ela, com a ajuda dela, eu estou aqui hoje na presença de Deus. Que não venhamos ficar dispersos, que não venhamos deixar que os nossos problemas, as nossas desculpas, atrapalhem o processo de Deus nas nossas vidas. Somos uma geração que vai alcançar pessoas para o reino de Deus. Uma geração que vai entender o seu chamado e fazer a diferença. Amém? Para finalizar, eu coloquei uma frase, né?
Desculpa convence pessoas, mas não mudam história. As suas desculpas podem nos convencer. Pastor, eu não fui para a igreja hoje porque não estou me sentindo bem. Pastor, eu não fui para a igreja hoje porque eu cheguei tarde ao serviço. Pastor, eu não fui... N desculpas. Convence a pessoa, mas não vai mudar a sua história. Amém? A gente ajuda, a gente ora, a gente te dá conselhos, mas só quando a gente tomar uma decisão de fazer a diferença, que Deus vai começar a mudar nossas histórias. Amém? E não se esqueça que Deus, Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa para todos nós. Ele não escolheu. Ele fez uma promessa para todos nós. Né? Eu vou pedir para o pastor louvar um louvor aqui. E reflita, irmãos, nesse louvor. Né? Pare de se perguntar o que Deus, por que comigo? E comece a se perguntar, Deus, o que eu preciso fazer? Né? Eu estava aqui agora no culto, né? E a irmã Aurelina chegou e falou para mim, né? A Daniela está com febre, né? Amém, irmãos? O Daniel foi lá cuidar dela e eu estou aqui para glorificar a Deus, porque eu sei que Deus vai curar, sabe? Eu sei que Deus vai estar ali cuidando dela, né? Então, não deixe que suas desculpas atrapalhem o propósito de Deus na sua vida. Amém?